O estudo dos sistemas produtivos se justificam pelo fato dos gestores compreenderem os seus sistemas produtivos e, a partir dessa análise, realizar as melhorias necessárias tanto nos fluxos das operações quanto dos processos. Sou Cristiano da Veiga e nesse vídeo vamos tratar acerca da análise e melhoria de processos e de operações. Primeiramente, verificamos que um processo pode ser entendido como o fluxo de materiais no tempo e no espaço e a transformação da matéria-prima em componentes semi-acabados e daí a produto acabado. Por sua vez, as operações são os trabalhos realizados para essa transformação. Processos empresariais, nenhum serviço pode ser prestado e nenhum produto pode ser produzido sem a existência de um processo. E nenhum processo pode existir sem um produto ou um serviço. Um dos principais pontos utilizados na análise de processo é definir como prestar o serviço ou fabricar um determinado produto. Observamos na figura proposta por Shingo a divisão da questão das operações e dos processos. Na parte das colunas verticais, nós estamos vendo os diversos tipos de processo. Neste caso, nós temos estoque, transporte, espera, processamento, lotes esperando processamento, os processos de inspeção e estocagem do produto final. Por sua vez, na parte horizontal, nós podemos ver as operações inerentes a cada processo. Neste caso, podemos verificar que o transporte tem apenas a movimentação do material. À espera, nós vamos ver que os trabalhadores têm diversos mecanismos no qual o produto fica parado. O processamento, nós vamos ver as diversas operações inerentes às diversas etapas deste processamento. Vamos ver a movimentação dos operadores, a necessidade de operações com materiais. Na parte de inspeção, nós podemos ver as operações dos trabalhadores e o uso dos instrumentos de medição para realizar essa inspeção. Primeiramente, vamos compreender as questões da análise da produção. Antunes e outros autores observam que uma análise para certo tempo e espaço poderá identificar que um lote de material está esperando para ser processado. Análise a partir da função do processo. Enquanto as pessoas estão preparando uma certa máquina para o processamento desse mesmo lote. Análise da função de operação. Desta maneira, podemos verificar a questão da análise do processo e análise da operação. Neste momento, estamos verificando um fato na produção chamado de setup, ou seja, a partir do momento em que nós temos que preparar a máquina para sua determinada operação. Ela ainda não está em fase operativa, ela ainda não está em fase de produção, mas nós precisamos fazer os diversos ajustes para que ela entre em funcionamento da maneira correta. Então, o tempo de preparação ou o tempo de setup são processos que não agregam valor ao produto pelo fato dele não estar realizando a sua operação para fins da manufatura. No entanto, se não fizermos uma regulagem adequada dos equipamentos, estes não terão em conformidade com as especificações e poderemos ter então falhas no produto. Podemos dizer que o processo de preparação de máquinas pode passar apenas um fato de nós ligarmos o computador e esperarmos o sistema operacional funcionar, até complexos processos de várias horas para regulagem de máquinas de grande porte. Cada um desses processos vão possuir diversas operações inerentes aos operadores, incluindo, em alguns casos, até mesmo movimentação de materiais ou de equipamentos, como no caso numa prensa, no qual nós temos que transportar as ferramentas até o equipamento para que esta seja regulada. Para os mesmos autores,
processo é um fluxo integrado de materiais do início ao fim da produção, que envolve recursos e equipes dos diversos setores de uma organização. A primeira perspectiva trata do processo acerca de determinadas etapas que será feito para a realização de uma determinada tarefa. As operações, as ações dos operadores para a realização dessa tarefa. E também vemos a questão do fluxo de materiais. Conforme ele vai andando dentro da fábrica, teremos resultados diferentes ao final da sua realização. Vemos então três perspectivas diferentes e complementares da organização de um processo. Ao realizarmos a análise de um processo, é interessante que nós temos uma documentação e a compreensão detalhada de como o trabalho é executado e de como deve ser redesenhado. A análise de processo começa na identificação de uma nova oportunidade para aperfeiçoamento e termina com a implementação do processo revisado. Existem três princípios para o processo de tomada de decisão em processos. O primeiro deles trata em fazer escolhas coerentes e se adaptarem à sua situação. O segundo, levar em consideração o efeito cumulativo sobre a satisfação do cliente e a vantagem competitiva. O terceiro, independente que os processos sejam realizados interno ou externamente, a gerência deve prestar atenção às interfaces entre esses processos. Para a realização de um projeto eficaz de processos, é importante seguirmos alguns passos. Primeiramente, a estrutura do produto, matriz de contato com o cliente do serviço, matriz de produto e processo, no caso da manufatura. Neste caso, nós vamos abordar inicialmente os processos manufatureiros. Depois eu vou fazer uma explicação sucinta sobre a questão dos processos em serviços. Seguindo na nossa figura, podemos observar que o envolvimento do cliente pode ser com pouco envolvimento ou com muito envolvimento. Conforme o grau de envolvimento do cliente, nós teremos as diversas interações em nossos processos, e esses vão ser redesenhados para atender essas características. Também nós vamos levar em consideração a flexibilidade dos recursos. Se nós temos questões especializadas na nossa atividade ou se são questões universais. Conforme o grau de especialização do trabalho, nós temos que ter uma equipe qualificada para isso. Quanto mais especializado for o trabalho, maior é o grau de interação dos funcionários para a realização dessa atividade. Quanto mais universal for uma atividade, normalmente a equipe maior, multifuncional, poderá executar essas atividades. Tanto com o envolvimento dos clientes quanto a flexibilidade das estruturas de fabricação, é importante observarmos que a intensidade do capital também influencia nos aspectos do processo. Podemos ter empresas altamente organizadas com capital humano e outras com capital financeiro. O uso do capital, no caso, para a compra de máquinas e equipamentos, pode impactar positivamente no aspecto de nós termos equipamentos de alta tecnologia e de última geração. Quando temos poucos recursos, tradicionalmente verificamos que usamos processos mais manuais, com menores recursos e menor tecnologia. Desta maneira, a influência do capital sobre o desempenho de uma organização é crucial. Independente se nós temos o capital ou nós temos baixo capital, nós temos que ver que isso é uma decisão de automação. A empresa pode estar com alta capacidade de capital para a realização de determinados investimentos, mas as tecnologias ainda não são viáveis para o pagamento ao longo dos seus processos. Assim, nós temos que chegar a um momento de conciliação do que é importante nós aplicarmos os recursos e qual o retorno da análise desse investimento.
Não é porque uma empresa possui grande capital que ela vai colocar todos os recursos em automação, sendo que talvez ao final da sua análise de investimentos ela não terá o retorno necessário. Então ela pode fazer um investimento adequado conforme as características e possibilidade de retorno desses investimentos. Feita a análise desse cenário, é importante termos claro qual é a estratégia de mudança que a empresa quer. Os seus gestores vão analisar essa mudança a partir de duas perspectivas iniciais. Nós vamos fazer uma modificação completa dos nossos processos, vamos introduzir aspectos completamente novos ou vamos realizar melhorias em pontos específicos. Nós já tivemos na história o momento da reengenharia. A reengenharia foi uma sistemática de gestão pela qual os gestores mudavam completamente seu ambiente de trabalho. Verificamos que muitas empresas fizeram um processo de engenharia muito agudo e tiveram problemas para se manter no mercado porque perderam determinadas etapas dos seus processos que, embora não fossem cruciais ao negócio, eram fundamentais para a melhor maturidade do produto. Por sua vez, a análise de melhoria ela é realizada pontualmente nos diversos setores que estão precisando dessas melhorias. O problema da análise de melhoria de processos é que talvez a velocidade que nós tenhamos que fazer essas melhorias ou o grau de profundidade que elas deverão ser feitas podem ser muito lentas, não cumprindo com a velocidade que o mercado exige. Assim, nós temos que tomar um momento de decisão de equilíbrio. Se nós vamos redesenhar completamente os nossos processos ou nós vamos ver pontos individualizados e realizar essa melhoria gradativa. Precisamos verificar de que maneira a organização tem essa velocidade de retomada de melhoria de processos e também qual é a velocidade que os nossos clientes estão querendo que realizamos essas melhorias. Finalmente, analisamos essa figura e verificamos que um projeto eficaz ele envolve essas características, tanto empresariais quanto relacionados aos fluxos dos materiais, quanto às etapas de fabricação, quanto às operações realizadas pelos operadores. Desta maneira, verificamos que uma análise de processo ela tem que ser feita por meio de uma visão sistêmica da organização. Não basta apenas realizarmos melhorias pontuais se não tivermos um processo gerencial que possa estar vendo que impacto vai ter no resultado da organização.